Um velho entrou no banheiro do avião, despejou água fervente na pia, esperou até que derretesse completamente, pegou e moldou em uma forma especial, depois colocou nos itens preparados, apertou forte para formar. Após um tempo, foi fabricado um revólver falso. Então o velho bateu na porta, entregou a arma falsa ao cúmplice, levantou as mãos. Aqui é um sequestro. O avião foi sequestrado. Simultaneamente, os outros dois também saíram correndo. Rapidamente tomaram o controle do avião. Todas as pessoas a bordo estavam aterrorizadas. Então um deles agarrou a comissária, perguntou quem era o comandante do avião. Se não saísse, ele a mataria, para evitar que alguém se ferisse. O comandante da Força Aérea teve que aparecer e se render. Um deles imediatamente passou à frente, confiscou todas as suas armas. Mas assim que ele se preparava para levar o homem, um homem gordo de repente resistiu, e gritou para os passageiros ao redor pedindo ajuda. Mas para sua surpresa, todos estavam aterrorizados. Nem mesmo ousaram se aproximar para ajudar. O homem gordo ficou isolado. Finalmente foi derrubado e espancado brutalmente. Ficou no chão completamente imóvel. No avião, havia apenas silêncio. Os sequestradores viram isso e levantaram uma bandeira. Cantaram em voz alta os slogans da organização terrorista. Por outro lado, o piloto finalmente percebeu algo estranho. Rapidamente sinalizou para a sede. Informou ao chão que o avião foi sequestrado. E neste momento, um deles sequestrou a comissária novamente. Levou-a para a cabine e ameaçou o piloto. Exigiu que ele mudasse imediatamente a rota. E notificasse o governo para libertar seus líderes capturados. Caso contrário, matariam todos a bordo. Mas o que as pessoas não sabiam era, na verdade, eles não eram o único grupo de sequestradores no avião. Um homem espiou a comissária. Eles pareciam se conhecer há muito tempo, e desta vez, o objetivo dos dois era transportar mercadorias secretas no avião, um diamante valendo bilhões de dong. E esses diamantes foram comprados pelo ministro do interior para lavar dinheiro, para transportar os diamantes para a casa em segurança. O vendedor havia desenvolvido uma série de medidas de proteção. Primeiro, um cofre, transportado por uma pessoa com identidade mantida em segredo. Segundo, estabeleceu 2 senhas para abrir a caixa. Uma metade é do vendedor, e a outra metade está nas mãos do ministro. Finalmente, um cartão de telefone celular. O sistema de localização foi ativado. Basta alguém tocar no cartão de telefone celular, receberá uma mensagem imediatamente. E o mais importante é que, eles também contrataram um seguro gigante para os diamantes. Tudo parecia perfeito, mas o que o vendedor não esperava era, que as pessoas dele estavam com um plano diferente. Ankit secretamente se encontrou com o secretário do ministro, exigiu que ele lhe desse a outra metade da senha. Depois de roubar os diamantes, eles dividiram 50 a 50, devido à posição especial do ministro, e à existência de um seguro gigante. Mesmo que o diamante fosse roubado, o ministro não iria perder muito, e certamente não iria atrás do diamante de forma imprudente. Então, no final, o secretário concordou. Como o celular tinha sistema de localização, Ankit só podia fazer isso no avião. Ele colaborou com a comissária de bordo Neha, embora não soubesse quem era o transportador dos diamantes, mas por razões de segurança, a empresa exigiria que o entregador não comesse ou bebesse durante o trajeto, mas eles não poderiam imaginar que isso se tornaria a chave para descobrir quem transportava. Depois que Neha questionou cada cliente, Ankit rapidamente identificou o alvo. Durante a entrega da comida, Neha derrubou intencionalmente o prato, para não chamar a atenção dos outros ao redor. O transportador teve que entrar no banheiro para limpar a sujeira. Ankit viu isso e imediatamente se levantou, mas quando ele estava prestes a ter sucesso, o plano foi interrompido por outro grupo de sequestradores. Mas Ankit ainda não queria desistir do diamante. Ele fingiu ter um ataque de asma, e voltou para seu assento para pegar o remédio, mas descobriu que esse grupo de terroristas só queria resgatar seu líder. Para não causar muitos problemas, eles concordaram com o pedido de Ankit, mas eles não sabiam que este homem veio para roubar os diamantes. Ankit encontrou a bagagem do transportador, abriu o cofre que tinha o telefone dentro, mas antes que ele pudesse agir, um sequestrador de repente apareceu atrás dele. Ankit ficou atordoado, teve que colocar a caixa de volta, e mentir sobre não encontrar o remédio, mas sob a pressão, Ankit realmente esqueceu uma coisa importante. Por que você não está tendo um ataque novamente? Seu filho da mãe ousa me enganar. Você acha que somos idiotas? Depois de ser brutalmente espancado, Ankit voltou para a classe econômica com um ferimento no rosto, e ao mesmo tempo, para salvar os reféns no avião, o governo atendeu aos pedidos dos terroristas, levantou os líderes deles para o aeroporto. Depois que o ministro recebeu a notícia, ele imediatamente enviou seu secretário para o local. Externamente, eles entenderam a situação, mas na verdade estavam preocupados com o local onde os diamantes estavam escondidos.
Depois os dois sequestradores fizeram uma ligação, negociaram os detalhes da troca de reféns com o governo. Justo nesse momento, Ankit teve uma ideia diferente, porque agora na cabine, só restava um terrorista. Então, seguindo a sugestão de Ankit, Neha chamou a atenção daquele, e Ankit aproveitou a oportunidade para se levantar. Entrou na cabine onde estava o diamante. Agora, finalmente ele conseguiu roubar. Depois Ankit tirou a bolsa, usou os equipamentos que havia preparado. Após trocar o chip do celular, ele colocou o objeto no cofre, mas quando estava prestes a ter sucesso novamente, de repente um terrorista reapareceu. Ankit, ao ver isso, apurou-se a explicar que estava procurando por remédio, mas ele não era um idiota. Ele forçou Ankit a abrir a bolsa para verificar, e tirou o celular de diamante de dentro. Em seguida, virou-se e chamou os comparsas. Inesperadamente, Ankit ficou violento. Imediatamente avançou e lutou com ele, e então o avião aterrissou acidentalmente. Uma colisão inesperada fez a arma disparar. Os outros ladrões ouviram o tiro, imediatamente largaram os celulares e correram, mas quando chegaram ao local, descobriram que o comparsa deles já estava no inferno. Ankit aproveitou a situação e jogou o celular para debaixo. Em seguida, levantou-se para resistir, mas outro o impediu. Os socos de Ankit foram claramente derrotados por 4 mãos. Logo ele foi completamente dominado, mas o terrorista não queria deixá-lo ir. Ele arrastou Ankit para o banheiro e continuou a espancá-lo. Justo nesse momento, um acidente ocorreu. O marechal do ar conseguiu se soltar, enquanto os terroristas estavam espancando Ankit. Ele pegou a arma que estava no chão. Depois de derrubar os terroristas, o chefe da polícia correu para resgatar Ankit no banheiro, mas ele não esperava. Uma crise maior havia chegado. Havia uma bomba no avião. Dentro do avião, tudo de repente ficou caótico. Quando a polícia soube da situação, imediatamente agiu. Após evacuar todos no avião, a polícia de choque foi enviada. Começou a desativar a bomba em Ankit. Depois de desmontá-la, descobriram que a bomba era falsa. Todos ficaram extremamente confusos, mas o mais estranho era os corpos dos terroristas que haviam sido abatidos. Todos eles tinham desaparecido. O chefe da polícia de repente percebeu. Isso não era um simples assalto. Imediatamente comunicou à equipe da polícia para selar todas as saídas. Sem sua permissão, ninguém poderia sair. Então, o sargento começou a procurar o marechal do ar, mas chamando há muito tempo, ainda não havia resposta. Finalmente, seguindo a dica do capitão, eles finalmente encontraram um homem gordinho dormindo. Como esperado, esse homem gordinho era o verdadeiro marechal do ar, mas desde que entrou no avião, ele estava inconsciente o tempo todo. Ele não sabia o que havia acontecido, nem mesmo o fato de ter conseguido sair do avião. Foi apenas graças ao tapa da comissária. A polícia perguntou a todos os passageiros presentes, mas ninguém viu o policial falso que matou os terroristas. O chefe da polícia, ao ver isso, rapidamente perguntou a seus subordinados, sabendo que um comandante havia saído antes, e essa pessoa era o policial falso que eles estavam buscando. O chefe da polícia então entendeu que o policial falso não havia matado os terroristas. Todos eles estavam no mesmo grupo, e os 3 terroristas certamente ainda estavam entre os passageiros. Para encontrá-los, o chefe da polícia decidiu interrogar todos, e ao mesmo tempo, Ankit estava entregando o diamante roubado para a secretária, mas surpreendentemente, após a verificação, ele descobriu que era um diamante falso. A secretária, ao ver isso, rapidamente prendeu Ankit. Ele pensou que Ankit queria ficar com o dinheiro para si, e exigiu que ele entregasse o diamante verdadeiro. No entanto, Ankit também havia sido completamente enganado. Claramente, ele mesmo havia trocado os diamantes no avião. Como poderia ser falso? Mas a secretária não podia acreditar nas palavras dele. Ela deu a Ankit meia hora para encontrar o verdadeiro diamante. Caso contrário, amanhã seria seu funeral. Finalmente, Ankit saiu da sala com uma expressão calma. Ele não sabia qual era o problema. Como poderia encontrar o verdadeiro diamante? Justo então, Neha secretamente foi ver Ankit. Após saber da situação, ela também achou muito difícil de acreditar, pois se não encontrasse, ele teria que morrer. Vendo Ankit em desespero, Neha rapidamente se aproximou para confortá-lo. Se algo acontecesse, os dois fugiriam juntos, e mesmo que tivessem que morrer, ela sempre estaria ao lado de Ankit, apenas precisando desistir de tudo e recomeçar. Ankit de repente virou a cabeça depois de ouvir o que ela disse. Ele apertou o pescoço de Neha. Em seguida, a empurrou contra a parede. Acontece que Ankit nunca amou Neha. A razão pela qual ele a perseguiu era apenas para explorar o trabalho de comissária de Neha, para roubar esses diamantes. Ele nunca se preocupou com Neha, e até queria que ela morresse em seu lugar. Ankit, furioso, saiu do banheiro, mas ele não esperava que, depois de sair, os olhos de Neha gradualmente se tornassem mais afiados. Então, ela deu um sorriso enigmático. Esse homem queria conquistar a comissária, esperando por ela após o expediente.
criando oportunidades para encontros casuais. Que coincidência! Ankit seguia Neha todos os dias, aparecendo na hora certa quando ela precisava de ajuda, e resolvia os problemas de Neha. Nos dias seguintes, ele a encontrava todos os dias, disfarçado de um homem bem-sucedido e rico, gradualmente conquistando o coração da comissária. Mas o que a comissária não sabia, era que o motivo pelo qual ele a perseguia, era apenas para aproveitar seu trabalho como comissária, e roubar os diamantes que estavam sendo transportados no avião. Depois, Neha disse a Ankit que estava grávida. Ele ficou muito chocado ao ouvir isso. Não esperava que a situação se agravasse tanto, mas, para alcançar seu objetivo, ele teve que mentir e dizer que assumiria a responsabilidade. No dia seguinte, Neha discutiu sobre o casamento deles, mas Ankit aproveitou a oportunidade para mandar 2 bandidos irem até eles. Vendo o marido ser intimidado, Neha rapidamente correu para perguntar o que estava acontecendo. Esperando por esse momento, Ankit começou a enganá-la, dizendo que a gangue havia perdido um lote de diamantes avaliado em 200 milhões de reais. Por isso, estavam ameaçando Ankit para ele pagar, ou roubar algo para pagar a dívida. Neha ficou muito surpresa ao ouvir isso, e extremamente irritada, porque seu pai havia lavado dinheiro para outros, mas, por um erro em uma conta, foi morto bem na frente dela, e Neha não queria que seu filho passasse pela mesma experiência. Então, ela decidiu se separar de Ankit, mas ele começou a usar palavras doces. Ankit rapidamente acalmou Neha, dizendo que não demoraria muito, e que ele mesmo pagaria a dívida. Neha, ingênua, acreditou que isso era verdade, mas, apenas uma semana depois, os bandidos apareceram novamente. Vendo que a situação estava ruim, Ankit rapidamente puxou Neha para o carro e acelerou, mas os bandidos logo os alcançaram. Vendo o marido ser espancado pelos criminosos, Neha não teve tempo para pensar e correu para ajudar, mas foi chutada no estômago. Ankit, ao ver isso, ficou furioso, e derrubou o criminoso no chão. Finalmente, o bandido fugiu, mas, por causa do chute, Neha perdeu o bebê para sempre. Ankit rapidamente foi consolar Neha, mas, neste momento, o bandido ligou novamente. Diante da ameaça, Ankit parecia extremamente desesperado. Ele disse que não iria roubar nem devolver o dinheiro ao chefe. Pode me matar como ele quiser, não haverá nada em suas mãos. Ankit não esperava que Neha concordasse com ele, porque ela havia perdido o bebê. Neha não queria perder o marido também, então, ela decidiu usar sua identidade como comissária, para ajudar Ankit a roubar os diamantes e pagar a dívida. Ankit parecia muito aflito, mas, na verdade, estava cheio de alegria por dentro. Então, ele rapidamente arranjou uma desculpa e saiu para procurar um médico, mas Ankit não esperava por isso. Assim que ele saiu da sala, Neha recebeu uma mensagem de um amigo. Essa é a gravação da conversa recente entre Ankit e o gangster. Acontece que quando Neha foi abandonada, ela estava conversando com um amigo. Por que você me bateu com tanta força? Desculpe, chefe. Neha fica chocada depois de ouvir isso. Ela foi apressadamente encontrar seu marido, mas aconteceu de eu vê-lo saindo do hospital. Ela rapidamente perseguiu Ankit. Ele disse vá procurar um médico, mas silenciosamente saiu do hospital. Até agora, Neha ainda não duvida de Ankit, mas quando Ankit saiu do carro, ela ouviu vindo encontrar os 2 bandidos agora há pouco. Seu bastardo, eu não disse que estava apenas fingindo? Você deveria estar me agradecendo. Ela concordou com o plano e o bebê também desapareceu. E agora Neha finalmente entende. Todas as coisas estão aqui. Foi tudo deliberadamente arranjado por Ankit. Depois de saber a verdade, Neha se sentiu imóvel. Mas agora, Ankit não sabe. Neha na verdade não. É uma simples anfitriã. Ela estava extremamente irritada, determinado a se vingar dessa escória. No dia seguinte, Neha se conecta com um parceiro que ela não vê há anos. Acontece que ela é a chefe de uma organização de ladrões. Foi por causa da morte de seu pai que ela desistiu de sua espada. Mas para se vingar de Ankit, ela mais uma vez convocou todos os seus antigos associados, e planejou todo o roubo. Depois que o avião decolou, Neha coloca pílulas para dormir em sua bebida. Atordoar o xerife com sucesso, porque armas não são permitidas em aviões. Seus companheiros fizeram várias armas falsas de plástico. Então o gordo fingiu resistir, para que todos os passageiros vissem isso e ficassem com medo. Eles confiscaram os celulares de todos, para quebrar a posição sentada, e empurrou todos eles para a classe econômica. O último companheiro finge ser o marechal da aeronáutica. Pegue a pistola da polícia, e coloque balas falsas dentro. Depois de largar o diamante verdadeiro, ele fingiu espancar seus cúmplices até a morte. E antes disso, o companheiro usou chocolate, fazendo bombas falsas. O objetivo é atrasar o tempo, e criou o caos no avião. Enquanto isso, eles rapidamente trocaram de roupa, finalmente misturaram
misture-se com os passageiros. Arrogantemente saiu do avião. E a razão pela qual o avião estacionou no aeroporto de Kulu. Isso porque o aeroporto é pequeno. A polícia não consegue lidar com tantos passageiros em tão pouco tempo. Convenientemente, o único falso policial de aviação a aparecer, mais fácil de escapar com o diamante. Claro, durante a ação, há outra tarefa mais importante, que é deixar o rosto de Ankit completamente deformado. Por outro lado, o xerife questionou todos os passageiros, mas ainda nada foi encontrado. Até que ele perguntou a um comissário de bordo, e isso é Neha. Ela deu o suco para o xerife. Nessa hora Neha se escondeu no banheiro, depois de embrulhar o telefone em papel higiênico. Ela ligou para o ministro, ameaçou o ministro parar imediatamente a investigação. Caso contrário, ela vai denunciar lavagem de dinheiro. Para mostrar sinceridade, Neha também pegou o ladrão de diamantes Ankit. As provas foram enviadas ao ministro. Não muito depois, Neha é chamada para interrogatório pelo delegado, quando ela estava prestes a ser descoberta. Então o xerife recebeu um telefonema. Acontece que o ministro estava ligando. Ele pediu para encerrar o caso imediatamente e parar a investigação, e falou com a mídia. O herói é o xerife, porque logo antes disso, ele anunciou isso para todos. Se agora negar completamente, é como dar um tapa na cara em público. Enfrentando pressão do ministro, a polícia não teve escolha a não ser desistir. Final. O plano de Neha também foi concluído com sucesso. Ela saiu do aeroporto com todos. Mas Ankit não teve tanta sorte. Ele foi preso pelo ministro. No começo ele queria explicar, mas quando eu vi Neha, enviou mensagens de prova ao ministro. Só agora Ankit entendeu. Ele estava completamente Neha, mas agora é tarde demais para dizer qualquer coisa. O que o espera? Houve apenas raiva sem fim do ministro. E Neha agora embarcou no avião para ir para o exterior. Mude sua identidade e comece uma nova vida.